Vamos então ao módulo 3, onde eu falo para vocês sobre os macronutrientes. Tá? Então eu vou falar para vocês sobre os principais nutrientes que serão necessários na composição da nossa dieta. Eu vou falar primeiro sobre proteínas, depois sobre carboidratos, gorduras e vou finalizar falando um pouco sobre os suplementos. Inicialmente, então, eu quero falar para vocês sobre as proteínas, que são as moléculas mais abundantes dos seres vivos. Elas podem fazer parte do nosso corpo de várias formas, como enzimas e hormônios, como no caso da insulina, do hormônio de crescimento, no sistema imunológico, onde eles compõem as chamadas imunoglobulinas, para transporte, proteínas como a albumina, a globulina e a hemoglobina. Elas também têm uma função estrutural, como no caso da queratina e do colágeno, e também tem uma função muscular, como no caso da actina e da miosina. As proteínas elas são compostas por aminoácidos, que são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As gorduras e os carboidratos elas diferem das proteínas por não apresentar o nitrogênio, que é usado na síntese de novas proteínas. Apenas 20 dos mais de 300 aminoácidos conhecidos podem formar proteínas nos seres vivos. E nós dividimos os aminoácidos em essenciais e não essenciais, segundo a seguinte tabela. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles que não podem ser sintetizados pelo nosso organismo. Por isso, eles têm que ser obtidos. Já os aminoácidos não essenciais, eles podem ser fornecidos pelo metabolismo de carboidrato e de lipídios. Se nós formos falar das proteínas de origem animal, aqui eu tenho alguns exemplos, como ovos, atum, coalhada, queijo, frango e peixe. As proteínas de fonte animal, elas têm um perfil mais completo de aminoácidos em relação às proteínas de fonte vegetal. Elas devem ser ingeridas em todas as refeições do dia, porque o organismo ele sintetiza proteínas de forma limitada. Isso é bastante importante. As proteínas elas promovem uma maior saciedade e aceleram o metabolismo, que é um fenômeno chamado termogênese e induzida por dieta. E elas são consideradas de maior digestibilidade, ou seja, elas são melhor aproveitadas pelo organismo. Por isso se diz que são proteínas de alto valor biológico. Então, aqui nós vemos uma comparação em relação à digestibilidade e valor biológico de algumas opções, como o ovo, leite de vaca, a carne de vaca. Aqui nós observamos que o whey ele tem um valor biológico até maior do que 100, tá? Porque ele tem uma digestibilidade muito boa. Já as proteínas de fonte vegetal, como no caso da lentilha, do feijão, pasta de amendoim, aveia, brócolis e amêndoas, elas geralmente têm um perfil incompleto de aminoácidos, mas se nós combinarmos diferentes alimentos, nós podemos obter um perfil completo. Por exemplo, em cereais como arroz, trigo e milho, eles são geralmente deficientes em lisina, mas enquanto leguminosas como feijões e ervilha são deficientes em metionina. Dessa forma, quando fazemos uma combinação como arroz com feijão, nós conseguimos uma fonte completa de proteína, mas usando uma combinação. Então, quais seriam as principais fontes de origem vegetal? Nas leguminosas, nós podemos citar feijão, lentilhas, ervilhas, grão de bico, brócolis, espinafre, alcachofras, batatas, batata doce, couve de Bruxelas, aspargos, oleaginosas, como nas nozes, pistache, castanha do Pará, avelã, amendoim, castanha de caju e amêndoas. Nos chamados pseudocereais, que são a quinoa, o amaranto, nas sementes, como na semente de cânhamo, na semente de chia,
a de abóbora, semente de girassol e a semente de linhaça. A soja e seus derivados, como o tofu, edamame, tempê e miso. Os leites de soja, leite de cânhamo, os leite de amêndoas, leite de nozes, leite de coco e até leite de semente de girassol. As frutas. Algumas frutas são ótimas para serem citadas porque a gente não associa muito as proteínas que vêm da fruta, como no caso da goiaba, da amora, nectarina e da banana. Os cereais, como o arroz, o trigo sarraceno e a aveia. Nas pastas, como na pasta de amendoim e uma pasta árabe chamada tahine. E outras opções um pouco mais diferentes, como a espirulina, o arroz selvagem, o seitan, chamada carne de trigo, o espelta, teff, pão de Ezequiel e raiz de má. Então, todas as opções são interessantes de serem conhecidas porque as pessoas geralmente associam proteínas às proteínas de origem animal, como as carnes e ovos. E são fontes que, elas, se utilizadas, elas conseguem compor uma fonte proteica muito mais diversificada do que apenas se utilizando as carnes de origem animal, que são mais ricas em gordura saturada. Aqui tem uma tabela onde nós vamos disponibilizar para as melhores opções para cada tipo de proteína, animal e vegetal. Então, se nós considerarmos a quantidade em gramas de proteína animal por 100 gramas, nós podemos citar em primeiro lugar a carne de frango, que é famosa especialmente pelos fisiculturistas o uso de carne de frango nas suas dietas. Nós temos também o bacalhau, a carne de vaca, os queijos, atum, presunto, carne de porco, carne de codorna, de coelho, carne de pato, salmão sem pele, os peixes em geral, camarões, ovos, kefir, iogurte e leite. Geralmente nós achamos que os ovos são grandes fontes de proteína, mas podemos ver que tem várias opções que têm uma quantidade maior de proteína por porção de 100 gramas. Já nas proteínas de origem vegetal, um dos principais é o amendoim, tá? Que é pouco utilizado em dietas, deveria ser um pouco mais incluído por ser uma ótima fonte proteica. Amêndoas, sementes de gergelim, grão de bico, nozes, castanha do Pará, sementes de linhaça, avelã, soja, quinoa, trigo sarraceno, lentilhas, tofu, feijão, ervilhas e mesmo o arroz cozido também é uma fonte de proteína vegetal. Então, qual que é a ingestão diária de proteínas que é recomendada? Tá? Nós recomendamos uma quantidade mínima de 0,8 gramas por quilo. Ao usar o aplicativo, se observa no topo, no cabeçalho, na parte esquerda, a cada dia quanto de proteína foi ingerido na sua dieta. Então é importante que a gente tente obter pelo menos essa quantidade de 0,8 gramas por quilo para que a gente tenha uma garantia de não arriscar uma perda de massa muscular durante a nossa dieta. Tem um estudo recente que ele observou que um pequeno aumento de 0,8 gramas por quilo para 1 grama por quilo foi capaz de reduzir pela metade a perda de massa magra. E isso é muito importante porque geralmente se associa uma ingestão muito grande de proteínas a um benefício. Nós sabemos que todo excesso não é bem-vindo. Nesse caso, se observou que um pequeno aumento já foi suficiente para reduzir a perda de massa magra pela metade. Outra coisa importante é que nos exercícios de baixa intensidade, o principal nutriente utilizado é a gordura. E nos de alta intensidade, o carboidrato. Dessa forma, a pessoa que faça um exercício aeróbico por um tempo excessivo, por mais de 2 horas, eles podem até aumentar a degradação de proteínas, quando se esgota o nutriente preferencialmente utilizado. Isso pode acontecer, por exemplo, nos praticantes de maratona. Na maratona, a pessoa se mantém um exercício aeróbico por um tempo muito grande. E esse nutriente ele vai sendo esgotado até o ponto onde a pessoa ela começa a ter uma degradação de proteínas. E isso tem que ser evitado a todo custo. Aumentar a ingestão de calorias e carboidratos pode reduzir essa degradação.
Isso é muito importante, é o chamado efeito poupador de proteínas dos carboidratos. Então, as famosas dietas com restrição de carboidrato, você tem uma redução desse efeito poupador de proteínas. Por isso que se diz que nas dietas com abordagem mais radical, pode ser que haja até uma perda de massa muscular, a despeito dessa dieta ser muito rica em proteínas, porque tem uma ingestão muito grande de carnes, de ovos, nós podemos até ter uma perda pela redução de carboidratos muito abrupta. Em dietas hipocalóricas que visam a perda de peso, então, é mais importante otimizar a ingestão de proteínas, especialmente se essa dieta for pobre em carboidratos, tá? E se houver um déficit muito grande de calorias. O resumo é esse: se eu tenho uma dieta muito radical, com certeza eu não vou ter só benefícios, eu vou ter riscos também, tá? Já para treinamentos resistidos na musculação, aquela pessoa que treina consistentemente os exercícios de resistência, a necessidade de proteínas é um pouco mais alta, ela fica na faixa de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Como o corpo ele tem uma capacidade limitada de síntese proteica, muito se discute qual que é a quantidade ideal em cada refeição para se obter melhores resultados. Apesar de se considerar que uma ingestão de 25 a 30 gramas de proteína por refeição seja o limite para o aproveitamento, por quê? Porque o excedente ele é oxidado. Então, de nada adianta em uma das refeições, uma refeição pós-treino, por exemplo, eu ter uma ingestão excessiva de proteínas, visando uma melhora da síntese proteica, um aproveitamento, uma recuperação da massa muscular, se o corpo não vai utilizar toda essa capacidade. Por isso que no modo fitness do aplicativo, você tem uma orientação de cada refeição ser planejada por volta de 30 gramas de proteína. Justamente para que a gente não elabore uma refeição com muito mais gramas de proteína, em outra com bem menos, entendendo que o que importa é a soma total do dia. E na verdade não, cada refeição ela é independente. Então é interessante que cada uma dessas refeições se bata essa meta de 25 a 30 gramas para que no total a gente tenha obtido aquela meta de 1,6 gramas por quilo no mínimo. Aqui a gente vê algumas fontes de proteína e se nós utilizarmos proteína de absorção mais lenta, elas podem ser melhor aproveitadas. Se nós observarmos, por exemplo, aqui o ovo cru, ele absorve bem mais lentamente do que o whey isolado, que absorve muito mais rapidamente. Então, o leite, que ele está no meio do caminho, ele pode ser utilizado frequentemente porque ele demora mais tempo para ser totalmente absorvido. Então, ele é interessante numa refeição noturna como fonte de proteínas ao longo da madrugada. E para se obter a recomendação de 1,6 a 2,2 gramas por quilo para ganho de massa muscular, então a gente tem que objetivar uma média de 0,40 a 0,55 gramas por quilo de proteína por refeição. Se nós colocarmos 0,40 para uma pessoa de 80 quilos, nós teremos uma média de 32 gramas, próximo daquela meta orientada pelo aplicativo. Um mínimo de 4 refeições ao dia. Se vocês lembrarem, no módulo onde eu ensino a utilizar o aplicativo, nós vemos que para cada peso nós temos uma quantidade mínima de refeições por dia, iniciando com 4. Para aquelas pessoas com mais de 100 quilos, são necessárias até 6 refeições por dia para que a gente consiga um aporte proteico suficiente. E é interessante também não utilizar apenas proteínas de rápida absorção, como eu disse, como o whey, justamente para evitar aquela oxidação do excedente de aminoácidos. Certo?